Existem promessas de Deus que são específicas. É isso mesmo. Não é porque Deus tem filhos prediletos. Não. É porque Deus tem promessas específicas, tanto para pessoas quanto para instituições, para nações, para igrejas. Enfim, são promessas específicas de Deus. E Deus tem promessas específicas para Israel. Queira ou não o mundo inteiro, Israel é escolhido de Deus. Deus tem um plano especial para Israel. E neste plano especial, Deus também tem promessas especiais para Israel. É claro que Deus não trata Israel diferentemente do que trata todas as demais nações. A prova disso é que Israel já viveu e vive hoje o resultado, a colheita do seu afastamento de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus tem promessas específicas. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está nas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de 2024, lição dos adultos. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 13 de outubro de 2024. O título da nossa lição é As Promessas de Deus para Israel. Promessas de Deus específicas para o povo de Israel. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. O texto áureo está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não escolheu Israel porque eles eram um bibelozinho de Deus. Não. Deus escolheu Israel por razões específicas. Já estudamos na lição da semana passada, na lição de número 1, sobre o propósito das promessas de Deus. Então Deus escolheu Israel, fez promessas para Israel, mas com propósitos específicos. O principal propósito deles, o principal propósito, dentre outros, é a salvação de toda a humanidade. Mas o Senhor, ao escolher Israel, faz promessas que são específicas para eles. Por exemplo, no texto bíblico aqui que lemos, Gênesis capítulo 12, versículo 3, é uma palavra de Deus para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, ou seja, através de Israel, todas as famílias da terra seriam benditas. E Deus cumpriu a sua parte no pacto. Quando a gente estuda a história de Israel, nós vamos perceber que Israel, por não cumprir a sua parte no pacto, deixou de desfrutar de algumas promessas de Deus. Mas Deus cumpriu a sua parte no pacto. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Aquilo que nós falamos na aula passada. Deus é soberano, Deus é onisciente. Então, quando Deus faz uma promessa, ele já sabe o que vai acontecer. Ele não é apanhado de surpresa. Eu gosto sempre de dizer que Deus sempre chega primeiro, gente. Deus nunca é apanhado de surpresa. Deus sempre chega primeiro. Israel não cumpriu a sua parte no pacto, perdeu muita coisa, mas a promessa de Deus continua de pé. A nossa palavra-chave é descendência. A promessa de Deus é para Israel e a sua descendência. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. O texto nos diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser
separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo, como judeu da tribo de Benjamim, tinha esta consciência de que a promessa de salvação fora feita diretamente a Israel. Quando a gente estuda a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, Paulo também trata sobre isso. Ele diz: a salvação vem dos judeus, mas Deus os elegeu nele, elegeu os gentios em Cristo antes da fundação do mundo. Então Paulo entendeu aquilo que os judeus não entenderam, porque eles acharam que a salvação era só para eles. E Paulo entendeu que a salvação começava neles, para através deles chegar a toda a humanidade. Israel rejeitou este propósito, Israel rejeitou esta promessa salvífica, mas Deus nos elegeu os gentios para que dessem prosseguimento a isto que é a vontade de Deus para toda a humanidade. Vamos então aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Deus escolheu Abraão por causa de um povo, e Deus escolhe um povo por causa de Cristo. Na prática, qual era o propósito de Deus para Israel? Manifestar Cristo através daquela nação. Isso se cumpriu? O que você acha? Isso se cumpriu? Israel não cumpriu a parte do pacto, mas Deus cumpriu a parte dele? Claro que cumpriu. Como diz Jó, capítulo 42, versículo 5, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isto se cumpriu na íntegra. Deus fez com que Cristo fosse manifestado ao mundo através da nação de Israel. Então, se cumpriu na íntegra aquilo que o Senhor tinha planejado para Israel. Então, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro parágrafo, far-te-ei uma grande nação. É importante dizer aqui, repetir aqui, né, que eu já disse isso, mas vou dizer de forma bem direta, Israel seria nação evangelizadora. Tem pessoas que diziam assim: ai, se Israel tivesse recebido a Cristo como Salvador. Porque a Bíblia diz que veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se Israel tivesse recebido a Cristo como Salvador? Deus iria prover um outro plano de salvação? Nós estaríamos perdidos? Não, 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 não. O plano de salvação sempre foi o mesmo. Israel rejeitou, os gentios, nós fomos inseridos e nós somos chamados hoje de Israel de Deus, porque o projeto de Deus era que o Salvador se revelasse ao mundo através de Israel. E isto aconteceu, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então vamos lá. Far-te-ei uma grande nação. Essa promessa. Poxa, eu mudei a cor do negócio, não voltei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Na verdade, gente, o que Deus está fazendo com Abraão, o que Deus está prometendo a Abraão, o convite de Deus para Abraão, como nós já falamos aqui na lição da semana passada, que promessas de Deus são um convite de Deus para participarmos dos seus desígnios. Então, Deus tinha um desígnio, revelar o Salvador ao mundo. Aí Deus convida Abraão para participar disso. E o que Deus promete a Abraão é a melhor coisa que um ser humano, que um homem daquele tempo podia ter: filhos. Prolongar a sua geração, a sua descendência, dar nomes, ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Esse era o grande objetivo. Era a maior riqueza que um homem tinha naquele tempo. Não eram bens, era uma grande família. Aí Deus chama Abraão e promete para ele aquilo que ninguém podia dar, porque Sara era estéril, não tinha filhos. E Deus faz uma promessa, estando Sara ainda estéril e já na sua velhice, para mostrar que o que ia acontecer era só ele que podia
fazer. Então, esta promessa que Deus faz para Abraão era a maior promessa que se podia fazer para um homem naquele tempo, mas para cumprir um propósito de Deus, formar uma grande nação e, a partir desta nação, fazer com que o Salvador fosse revelado ao mundo. Segundo parágrafo do primeiro ponto, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É interessante essas três coisas que Deus fala com Abrão, né? A gente fala Abraão no comum, mas aqui ainda era Abrão. Deus promete três coisas grandiosas. Primeiro, abençoar-te-ei. A bênção de Deus é bênção verdadeira. A bênção de Deus nos faz prosperar. A palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele diz, engrandecerei o teu nome. É interessante que Deus não fala com Abraão, você vai ser engrandecido. Deus fala, o seu nome vai ser engrandecido. As pessoas vão te conhecer. A prova é que o mundo inteiro conhece Abraão. Aqui estamos nós, os crentes em Jesus, citando Abraão, falando de Abraão, o pai na fé. E outra coisa muito importante nesse texto é, e tu serás uma bênção. Como é que eu sei que eu sou uma bênção? É porque eu tenho riqueza, é porque eu tenho dinheiro, é porque eu tenho inteligência, é porque eu tenho vários funcionários? Não. Como é que eu sei que eu sou uma bênção? E quando é que eu me torno uma bênção? Quando a minha vida abençoa a vida de outros. É isso, gente. Ser uma bênção não é ter para si. Ser uma bênção é abençoar o outro, é doar, é sair de mim para o outro. Então, Abraão foi uma bênção e Deus fala com Abraão, tu serás uma bênção, porque ele ia abençoar outros povos, outras famílias, outras pessoas. O nosso escritor nos coloca aqui que a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual e tu serás uma bênção. Deus enriqueceu Abraão. Abraão se tornou riquíssimo, mas a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. A maior bênção que nós podemos ter de Deus não é uma conta recheada, não são carros importados. Isso é bom, é claro que é bom, gente. Não é pecado gostar dessas coisas. Mas a maior bênção que nós podemos ter de Deus é verdadeiramente uma bênção espiritual que transforme a nossa vida e, através da nossa vida, transforme outras pessoas também. Nenhuma nação, ainda continua o pastor Elinaldo, teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Então, o que Deus queria? Que Abraão peregrinasse na terra e Deus ia abençoando Abraão. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. É desejo de Deus te abençoar, para que todas as pessoas vejam e tenham certeza que é Deus que está fazendo isso na sua vida. É desejo de Deus, é propósito de Deus te abençoar, para que as pessoas vejam e tenham certeza que é só Deus quem está fazendo. E tem coisa na nossa vida, gente, que quem conhece a gente, quem conhece a nossa história, olha de fora e fala assim, só Deus poderia fazer. Só Deus poderia realmente fazer. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso. Quando eu olho, por exemplo, para vocês saberem, né, que a gente fala isso aqui mesmo, quem está gravando aqui comigo hoje é o Cláudio. É o presbítero Cláudio, pastor Cláudio, lá da Academia de Pregadores. Vem direto dos Estados Unidos para a gente gravar. Então, um pouco da história do Cláudio que eu conheço, quando a gente olha e fala, não, isso é só Deus, né, Cláudio? Só Deus. Só, eu sim, um dia desse eu falei, eu me emociono. Aí teve um pastor que falou, não, pastor, isso não é emocionar, não, isso é sentir a presença de Deus. Então, quando eu falo isso, eu sinto a presença de Deus e a minha alma se enche de prazer, porque existem pessoas que a gente conhece, que a gente olhou. É claro que eu, quando conheci o Cláudio, ele já estava nesse processo de receber as bênçãos de Deus, e eu vi também, nesses quase 10 anos juntos na Academia de Pregadores, o que Deus fez através dele, fez nele, por ele e através dele. Mas nós precisamos ter essa convicção de ver as circunstâncias e reconhecer, só Deus poderia fazer isto, mais ninguém. É isto que Deus sempre quis com Israel. Deus sempre quis colocar Israel numa posição de destaque para que o mundo inteiro olhasse para Israel e pudesse dizer, só Deus poderia fazer isso. Você sabia que isso se cumpriu em um momento da vida de Israel? Salmo 126.
quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É interessante essa dinâmica do Salmo 126, porque antes do salmista dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, ele diz, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Saiba que Deus quer fazer coisas na sua vida para que o mundo olhe para você e reconheça que só o Senhor poderia fazer. E eu vejo pessoas que gostam de bater no peito e falar, eu consegui, eu conquistei, não sei o quê. Gente, é muito melhor quando nós olhamos para a circunstância e falamos, só Deus poderia fazer. Porque nós temos a convicção de que Deus está na nossa vida e na vida, como eu citei aqui o Cláudio, na vida destas pessoas que são, como diz o hispano, né, bendizidas por Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Perceba que Deus fala com Abraão que ele seria uma bênção, mas Deus dá uma garantia para Abraão também, ou para Abrão, né? Aqueles que te abençoarem, Abrão, serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Que princípio que a gente aprende com isso aqui? Para todas as pessoas com as quais nós convivemos e com gente que a gente nem conhece. Gente, é melhor abençoar do que amaldiçoar. Não amaldiçoe ninguém, não amaldiçoe ninguém. Abençoe as pessoas, abençoe as pessoas. Ah, pastor, mas esse sujeito não é abençoado por Deus. Não sei. Talvez ele está vivendo uma circunstância ali que não demonstra isso. Como Israel viveu circunstâncias que não demonstravam isso. Por exemplo, Israel rejeitou o Messias. Quem pode dizer que uma nação que rejeitou o Messias é bendizida por Deus? Eu e você talvez não diríamos, mas é a nação que Deus abençoou. Então não amaldiçoe, abençoe, porque é melhor abençoar do que amaldiçoar. O nosso comentarista propõe que assim, esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. E nós vemos isso hoje. Não é? Ah, pastor, mas Israel não é tão influente no mundo assim. Você que pensa. Às vezes é por desconhecimento de fatos. Só para você ter uma ideia, os grandes homens de negócio influentes e que direcionam a economia americana são judeus. No mundo isso acontece. O povo de Israel é um povo que influencia o mundo inteiro. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque Deus os escolheu para isso. E nessa situação, Abraão, ou Abrão, né? E Abraão depois teve o nome mudado para Abraão, é conhecido como o pai da fé. Então, ele é o pai da fé, porque ele creu no Senhor. Quarto parágrafo, nessa lição, esse primeiro ponto tem 4 parágrafos. Quarto parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 15, né? Que é a promessa do Salvador, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E aqui nós temos também uma promessa messiânica. O que Deus está falando com Abraão, ao afirmar que nele seria bendizidas ou benditas todas as famílias da terra, é que, através do Cristo que se revelaria ao mundo a partir do que Deus ia fazer com a posteridade de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. Segundo ponto da nossa lição, outras promessas a Israel. Primeiro parágrafo, a promessa de um filho. Repito, era a maior promessa que alguém podia fazer para um homem que não tinha filhos, ter um filho. A promessa, ó, e isso aqui é interessante, ó. A promessa pareceu estranha ao patriarca. Por quê? Pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além de ser estéril. E eu escrevi aqui que só uma ação de Deus mudaria o cenário. Você já experimentou alcançar promessas de Deus, que Deus te fez, você fala, uau, isso é impossível. Não vai acontecer, não tem jeito. Você tem aquele sentimento assim, eu sei que foi Deus que prometeu, eu sei que foi Deus que falou, mas isso aí não tem como, gente, não tem como. Só Deus que pode fazer esse negócio, é só uma ação divina. Foi o que Deus prometeu para Abraão. Abraão já tinha 70 anos de idade quando Deus fez a promessa, Sara, perto dos 70, era estéril, já tinha passado o que a Bíblia chama de costume das mulheres, né? Já tinha encerrado o período fértil, já tinha passado pela menopausa. Era impossível. Aí Deus promete. Mas, Senhor, Abraão chegou a falar isso com Deus. Vai ser Eliezer, o Damasceno, nascido na minha casa, o meu mordomo. Ele é que vai herdar ele que vai ser a minha descendência? Aí Deus falou, não. É a tua semente, vai sair de você. Aí eles deram um jeitinho, Abraão acabou tendo um filho com H. Deus falou, não, rapaz, não é com H, é com Sara. Mas, Senhor, mas Sara é estéril. Fica tranquilo, eu vou cumprir. Ou seja, Deus nos faz promessas que só Ele pode cumprir e mais ninguém. Segundo parágrafo do segundo ponto, a promessa de um filho a Isaac. Beleza, Isaac nasceu. Aí Deus faz uma promessa a Isaac. Isaac casa com Rebeca. E aí Rebeca é estéril. Chega o ponto de Rebeca ficar tão desesperada que ela fala com Isaac, dá-me filhos, senão eu morro. Isaac falou, minha filha, porventura eu sou Deus? Eu posso te dar filhos? Ó, antes de morrer, nos diz aqui o nosso comentarista, ó,
Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, ou Eliezer, em algumas versões. E ela também era estéril. Eu fiz questão de colocar que isso aqui é um estágio da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão tinha alguns estágios, e este é um estágio da promessa. Passava por Abraão, passava por Isaque, mas também passava por Jacó. Deus estava prometendo, mas passava por alguns estágios. É preciso entendermos isso na nossa vida. Deus nos faz promessas, mas as promessas de Deus na nossa vida passam por alguns estágios. São estágios da promessa de Deus. Pastor, mas Deus me fez uma promessa, até hoje não cumpriu. Ficou pior depois que Deus prometeu. Quem parece que não vai acontecer mesmo. Calma, são estágios da promessa, meu amigo. Calma, minha irmã, são estágios da promessa. Vai acontecer. Daqui a pouco vai acontecer. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A promessa renovada. Isso aqui é glorioso porque Deus renova a promessa. Antes de cumprir, Deus vai falando, vai renovando, vai prometendo de novo aquilo que ele já prometeu. Aí, às vezes a gente fala, Deus, puxa vida, tudo bem, eu acredito no Senhor, mas o Senhor já falou isso há tantos anos, o Senhor já vem renovando, já tem tantos anos, e o negócio não acontece, não chega, não cumpre, não dá certo. Deus está renovando a promessa renovada. Olha só o que diz o pastor Elinaldo Renovato. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Deus reiterou essa promessa com Isaque, Deus reiterou essa promessa com Jacó e falou, vou te dar essas terras. Estágios da promessa. Estágios. Prometeu a Abraão, estágio em Isaque, estágio da promessa em Jacó, e nem Jacó viu a promessa se cumprir. Na sua plenitude, nem Jacó viu a promessa se cumprir. Jacó viu a sua família, 70 pessoas que estavam no Egito, 66 entraram com Jacó, mas José, Zafenate Paneia, que era sua esposa, mas Efraim, Manassés, que eram os filhos, 70 pessoas. Era a multidão que Deus faria de Abraão. Aí Deus falou que Abraão quer fazer uma multidão, renovou a promessa em Isaque, renovou a promessa em Jacó. Jacó não viu essa promessa se cumprir. José não viu a promessa se cumprir. Porque José, antes de morrer, fez os seus irmãos jurarem, dizendo, Deus tirará vocês aqui do Egito e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Levem os meus ossos para lá. José, ele diz, eu não vou ver, mas eu quero que vocês me sepultem lá em Canaã, porque eu creio na promessa. São estágios da promessa de Deus. Nós precisamos confiar nisso e saber que Deus vai cumprir. Quarto parágrafo do segundo ponto. Promessa do reino do Messias, por intermédio do profeta Isaías. Deixa eu marcar aqui, Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir a humanidade. Então perceba, homens morreram acreditando na promessa. Lê Hebreus capítulo 11. Lê Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. E aí houve a consumação da promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Aí se você estudar genealogia bíblica, que é o trem mais chato da gente ler na Bíblia, né? É chato ler genealogia. Você vai perceber que lá de Adão, depois que Caim matou Abel, nasceu um filho de Adão e Eva chamado Sete. Da linhagem de Sete temos Enos. A partir de Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Da linhagem de Enos vem Matusalém, vem Noé. Da linhagem deles vem Sem. Da linhagem de Sem vem Terá, pai de Abraão, Isaque, Jacó, Jessé, Davi, e através da linhagem de Davi, o Salvador vem ao mundo. Deus agiu na história. Homens viveram séculos de diferença uns dos outros, mas estavam debaixo da mesma promessa. Meus irmãos, isso aqui eu preciso falar até mais de perto com vocês aqui, como a gente fala sempre, olha. Nós precisamos entender que homens no Antigo Testamento viveram com séculos de diferenças uns dos outros, mas estavam debaixo da mesma promessa. Isso é muito importante para a nossa geração. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma promessa.
Nós estamos debaixo de uma promessa. E a nossa geração não pode deixar a promessa perecer em nós. A promessa não vai morrer no meio do caminho, entendeu? Ela não vai morrer no meio do caminho, porque a promessa quem fez foi Deus e os planos dele não podem ser frustrados. Mas a promessa não pode perecer na nossa geração. Ou seja, a nossa geração não pode morrer no deserto, como uma geração inteira morreu caminhando no deserto, saindo do Egito antes de entrar em Canaã. Nós precisamos entender que fazemos parte de uma promessa e viver essas promessas, experimentar o que Deus tem para nós e carregar essa promessa na nossa geração, porque é isso que Deus quer para nós. Muito bem, meus queridos, vamos ao terceiro ponto da nossa lição, terceiro e último ponto da nossa lição. Glória a Deus! Essas lições desse trimestre são lições muito práticas e é claro que é bom falar de promessas de Deus. Mas melhor ainda é falar do comprometimento que nós precisamos ter para que as promessas se cumpram, não é verdade? Terceiro ponto, a promessa de salvação para Israel. Primeiro parágrafo, a queda de Israel. A nação, eu já citei isso aqui, a nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal entre outras nações. Deus cumpriu tudo o que ele havia prometido. Toda a sua parte do pacto, Deus cumpriu. Israel não cumpriu. Deus deixou de cumprir a sua parte porque Israel não cumpriu? Não. A Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo que nós permaneçamos infiéis. Só que Israel deixou de desfrutar daquilo que Deus tinha para eles, porque não entenderam, não se submeteram, não estiveram debaixo da promessa. Mas Deus cumpriu. Israel não conseguiu. É o que eu acabei de dizer aqui. Nós não podemos deixar a promessa perecer para a nossa geração. A promessa vai continuar, mas a nossa geração não pode viver sem desfrutar da promessa, sem viver a promessa. Nós precisamos entender isso, porque foi o que aconteceu com o povo que estava caminhando no deserto. Uma geração inteira pereceu sem entrar na terra prometida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a tristeza de Paulo por Israel. O nosso escritor nos diz o seguinte: sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles segundo a carne. Paulo manifesta sua tristeza, até porque ele era judeu. E ele manifesta sua tristeza porque os seus compatriotas, os seus irmãos, e ele diz segundo a carne, não entenderam que Cristo segundo a carne é descendência deles. O Messias que muitos judeus estão esperando até hoje, com exceção dos judeus messiânicos, que já creem em Jesus como Salvador, mas o Messias que os judeus estão esperando até hoje já veio há quase 2000 anos atrás. Gente, eles estão muito atrasados na história. Aqueles que não creram em Jesus ainda como Messias estão muito atrasados na história. Mas eles realmente se perderam no tempo. E Paulo se entristeceu por isso. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição, a promessa de salvação a Israel. Não podemos esquecer, Deus tem uma promessa de salvação para Israel. E essa promessa, esse pacto de Deus com Israel, não morre, não pode ser frustrado, não pode ser impedido. Mas eu já disse isso aqui na aula de hoje, né? Mas Israel é um povinho queridinho de Deus. Não, mas Deus tem uma escolha especial por Israel. E eles estão sofrendo aí, né, a rejeição, mas serão restaurados. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus, filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Repito, Jó 42. Jó capítulo 42. Eu citei aqui o tempo inteiro, versículo 5, né? Mas eu vou até conferir que eu anotei aqui que é o versículo 2. Então, a minha anotação deve estar mais certa do que a minha memória. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O versículo 5 é: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Deus tem um plano de pé para Israel. Mas Israel é um povo queridinho. Não, não entenda assim. Entenda o propósito, o princípio. Deus tem um plano de pé para você também.
Talvez você está parado na caminhada cristã, desanimou, parou na fé, talvez você perdeu o foco da vida cristã, está distanciado do Senhor. Até crente está na casa de Deus, mas está distanciado do Senhor. As promessas que Deus tem para a sua vida estão paradas. Uma coisa é certa, assim como Deus está aguardando Israel para cumprir em Israel aquilo que ele prometeu, Deus também está aguardando você para cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. As promessas de Deus não caíram por terra. Mas, pastor, eu estou parado, a gente chama de desviado, né? Estou desviado, parado. Então, as promessas de Deus estão de pé. Entenda, quando Deus te prometeu, ele já sabia que você viveria essa situação. E se ele te prometeu a si mesmo, é porque as promessas dele estão de pé. Deus te abençoe, viva em prol das promessas que existem ao teu respeito. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.